Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, iremos iniciar a leitura no verso 1. Quem não tem a Bíblia, que possa prestar atenção. Quem tem, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, por quando escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, assim ainda se ouvirá a voz do gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor, e assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, nesta manhã, neste texto que o Senhor tem nos despertado, a qual convidamos que a Irmandade possa continuar a ler esse capítulo até o final, tentar interpretar o texto, entender o texto. Se você tiver uma caneta marca-texto ou uma caneta Bic, marca os versos principais que o Senhor tocar no teu coração, porque o Senhor prosperará o caminho da igreja também. Aqui nós temos, irmãos, uma visão, uma profecia que veio ao profeta Jeremias. Ele, por ter dado um recado aos governantes da terra, ele foi encerrado numa prisão, no pátio do palácio. Ele passou, o ministério dele durou 40 anos, 40 e poucos anos. Ele foi separado para o ministério de profeta ainda muito jovem. Então ele viveu toda a juventude dele nesta missão. Passou por alguns reis, teve rei bom, mas também teve rei mau. E a profecia dele, irmãos, a respeito da destruição de Israel, sempre se deu em virtude da falta da fidelidade do povo. Foi uma provação que eles haveriam de passar, porque o povo não foi fiel aos princípios que o Senhor tinha determinado para eles. A lei de Moisés, o único Deus, tudo isso começa a ser, por alguns governantes, ser colocado para trás. Isso é muito importante para nós, amados da igreja, porque nós somos resultado daquilo que a sociedade promove. Se nós estivermos inseridos numa sociedade má, a tendência é que soframos danos pela sociedade
ser má. Então nós devemos estar sempre aos pés do Senhor, fazendo a nossa parte, sendo fiel ao Senhor, buscando ensinar a nossa família no caminho do bem e pedindo ao Senhor misericórdia para que Ele possa nos inserir em meio a povos, a um povo que possa ser temente ao Senhor também. Porque se nós, irmãos, nos distanciarmos do Senhor, vamos à igreja, mas na comunidade que estamos inseridos, são pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Vamos à igreja, mas nossos filhos vão à escola e ali eles tornam caminhos que não são agradáveis a Deus. Vamos à igreja, só que o trabalho é em meio a pessoas que trabalham contra a fé em Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Vamos à igreja, mas a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa população vive sempre andando contra aos preceitos do Senhor. Nós poderemos, ainda assim, nos afastar de Deus. Então a palavra do Senhor nos desperta a respeito desta profecia de Jeremias, em que ele incitava o povo, em que ele profetizava, em que ele falava, ele não cessou de falar ao povo para voltar aos princípios da lei de Moisés, que era o fundamento para que eles fossem abençoados. Mas, irmãos, quis Deus que aquele povo fosse conquistado pela Babilônia, e aquele povo foi levado em cativeiro, e por 70 anos aquele povo foi tomado por escravo. Só que, irmãos, Jeremias não alcançou o fim do cativeiro. Ele também não morreu no cativeiro. Ele morreu, diz as escrituras, as pessoas que investigam, que ele foi para o Egito, e o fim da vida dele se deu no Egito, nem na Babilônia, nem em Israel. Ainda que ele não tenha alcançado o que ele profetizou da restituição, mas o Senhor nos desperta nessa manhã para passar para a igreja a respeito da restituição da bênção nas nossas vidas. Assim como Israel passou pelo mal, ainda que esse povo tenha sofrido dano, mas o Senhor não mudou a profecia de abençoar eles para todos os dias em que houver aquele povo vivo, aquela nação, aquela estrutura, aquela origem, aquela descendência é abençoada por Deus desde os primórdios da nossa civilização. Ainda que eles tenham passado pelo cativeiro, ainda que eles tenham passado por escravidão, o Senhor não mudou os termos da benção na vida deles. E muito claro o Senhor nos manda nessa manhã, irmãos. O Senhor nos pede fidelidade. Ainda que tenhamos andado por caminhos errantes na nossa vida no passado, ainda que o Senhor tenha permitido que tenhamos entrado em lugares estranhos, ruins, nos envolvido com pessoas que nos tenham afastado de Deus, o que passou na sua vida é passado e o Senhor hoje te justifica e te promete restituir a tua benção na terra. A palavra do Senhor nessa manhã, irmãos, aqui falou que o Deus de Israel era sobre as casas daquela cidade e sobre as casas de Judá, que foram derrubadas com trabucos e a espada. Quando uma cidade ela via que ela ia ser atacada, as pessoas derrubavam as casas e pegavam aquele entulho e iam criando fortalezas. Esses são os trabucos, para que pudessem ao longe ver o inimigo. Então uma cidade que antes tinha rua, que os mercadores trabalhavam por ela,
que as crianças corriam, passa a ser uma cidade entulhada. Passa a ser uma cidade cheia de escombros, porque era uma tática de guerra. Mas ainda que a tua vida esteja como essas cidades em escombros, Deus ainda está sobre ela. E a promessa do Senhor é que haverá restituição. As crianças voltarão a passear, os jovens se darão em casamento, os velhos conversarão ao fim da tarde, haverá paz nos teus termos. Não importa a prova que você passou e por que você passou, mas o tempo da tua prova o Senhor colocou no passado e você viverá e gozará dos bens que o Senhor tem derramado sobre nós. Que possamos receber essa palavra, querida Irmandade, como vinda de Deus. Fidelidade é o que o Senhor nos pede. Cantamos há pouco um hino de criança, e as crianças já são instruídas desde muito jovenzinhas a serem fiéis ao Senhor. Que possamos, como crianças, sair dessa igreja hoje determinadas a sermos fiéis ao Senhor, para que possamos todos nós alcançarmos a benevolência desta palavra, dessa profecia sobre as nossas vidas. Irmãos, pode ter prova difícil, você pode estar com a sua força pequena, você pode estar andando como se fosse um zumbi, na verdade, nessa terra. Você vai, vem, entra, sai e parece que está tudo igual. Você já não tem mais prazer na vida. O Senhor vai devolver o prazer de você viver. O Senhor vai colocar sabores, o Senhor vai colocar cheiros, o Senhor vai colocar cores na tua vida que você nunca viu e nem sentiu no todo o tempo que você viveu. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.